privilégio muito grande estarmos aqui esta noite, podendo conhecer essa bonita e amada igreja. Deus abençoe os irmãos. Uma bênção estar aqui na companhia de todos vocês, na companhia do pastor Reginaldo, da sua esposa, irmã Eucilene. É isso, né? Também do irmão Robson e da sua esposa, irmã Lucilene. Cadê a Lucilene? Aí, Deus abençoe. Os irmãos combinaram, né, de casar com as irmãs com nome parecido. É bom. Deus abençoe. Uma benção conhecer aqui o presbítero Tiago, que é o pastor dessa igreja. Deus abençoe. Também os obreiros aqui, o presbítero Franklin. Deus te abençoe, tá bom? Prazer, uma benção estar aqui na companhia do pastor Rael, junto com a minha esposa, conhecendo essa igreja. Parabéns, irmãos. É uma igreja num salão, mas muito bem estruturada. Vocês estão de parabéns. Isso aqui, quando vocês fazem isso, dignifica a igreja, a comunidade, louva o nome do Senhor e atrai pessoas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio 27. Eu peço perdão aos irmãos por ter chegado um pouco atrasado. Eu hoje fui pregar num retiro aqui no interior. Aí eu preguei lá de manhã, depois teve o almoço e tal, e eu estava dando carona para um dos pastores lá, e ele precisava ajeitar as coisas antes de vir embora. Eu acabei saindo lá tarde, aí cheguei em casa, tomei banho, me troquei, viemos para cá e aqui nós estamos. Então eu peço perdão aos irmãos, prometo que se tiver uma outra oportunidade eu chegarei aqui antes dos irmãos chegarem. Eu vou abrir a igreja, tá bom? Deuteronômio capítulo 27, versículos 5 e 6. E depois eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aberta. Diz assim: e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, e não alçarás ferro sobre elas. De pedras inteiras ou brutas edificarás o altar ao Senhor teu Deus, e sobre esse altar oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Amém e amém. Podem tomar vossos assentos. Meus irmãos, eu sei que os irmãos aqui conhecem as Escrituras e sabem exatamente o que está se passando aqui em Deuteronômio 27. Mas só à guisa de introdução, obrigado. Eu queria trazer aqui um pano de fundo histórico para os irmãos, para depois falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Israel caminhou 40 anos no deserto. Depois dos 40 anos que Israel caminhou no deserto, o povo chegou na região de Cádiz Barneia. Essa região, se você for analisar a geografia bíblica, você vai ver que essa região fica muito próxima de Gilgal, e Gilgal é a última cidade do deserto que, na verdade, já está ali na fronteira com Jericó. Depois de Cádiz Barneia, Israel foi para Gilgal, e de Gilgal Israel entrou finalmente na terra de Canaã. O Moisés havia retirado do povo do Egito toda uma geração que tinha mais de 20 anos de idade, e também uma geração que tinha menos de 20 anos de idade. A soma dos que foram libertos por Deus através de Moisés do Egito dava-se mais ou menos 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia fala em 653 mil homens, fora mulheres e crianças, e fora os idosos. Então, se você somar 653 mil homens, jovens, além destes, um idoso para cada um, uma mulher e um filho, você vai ver que chega rapidamente a quase 3 milhões de pessoas. Deus libertou esse povo.
E desses 3 milhões de pessoas, ou dessas 3 milhões de pessoas, uma parte morreu no deserto, que foi aquela parte que saiu tendo mais de 20 anos, porque eles não creram plenamente na palavra de Deus e não obedeceram os mandamentos do Senhor. Então Deus não permitiu que esses adentrassem na terra de Canaã. E depois de 40 anos de peregrinação, Deus chama o Moisés e diz: Moisés, você não vai entrar na terra de Canaã, porque você, quando eu disse para você falar a rocha, você feriu a rocha. E por causa disso, porque você também copiou os da sua geração, você não vai entrar na terra de Canaã. Eu não vou permitir que você entre em Jericó. Eu não vou permitir que você coloque esse povo. Eu não vou permitir que você termine essa obra. Eu vou levantar alguém depois de você para introduzir esse povo em Canaã, mas você não vai fazer isso. A Bíblia diz que Moisés orou a Deus, em Deuteronômio 6, diz que ele orou a Deus intensa e profundamente por algumas vezes, mas mesmo assim Deus disse: você não vai entrar. E aí o Moisés, depois de ter orado e ouvido o não de Deus, ele recebeu uma última orientação de Deus. Deus disse: olha, você vai fazer o seguinte, você vai reunir o povo. Que povo? O povo que subsistiu aos 40 anos, que era aquela geração que saiu do Egito tendo menos de 20 anos. Você vai reunir o povo. Que povo? Aquele povo que era hebreu, que tinha nascido no deserto durante a peregrinação desértica. Você vai reunir o povo e você vai dar uma palavra para esse povo e vai repetir a lei e vai trazer uma série de mandamentos para esse povo, repetindo tudo aquilo que eu falei com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, aqueles que ouviram lá atrás morreram, e esta geração que era nova lá atrás, e também a geração que nasceu no deserto, esta geração está pronta, está preparada para ouvir a palavra. E você agora vai reunir esse povo e vai falar a minha palavra. Você vai dar conselhos, orientações, mandamentos, estabelecer regras, ditames, normas, condutas que eles vão ter que tomar quando adentrarem na terra de Canaã. E aí então Moisés, ele fala o conteúdo de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio, ela é a junção de duas expressões gregas: Deutero, que quer dizer segunda, e nomos, que quer dizer lei. O que quer dizer a palavra Deuteronômio? Repetição da lei, uma segunda lei. Porque Deus reúne o povo e diz: Moisés, agora você fala com esse povo aí a lei. Que lei, Senhor? A lei que eu te dei lá atrás, que aquele povo que ouviu lá atrás negligenciou e morreu no deserto. Agora essa geração que eu conservei, esse remanescente que eu conservei e que eu vou introduzir na terra de Canaã, precisa também ser conscientizada. Essa geração precisa ser alertada, precisa ser ensinada. Essa geração precisa ser avisada a respeito dos mandamentos e das ordens do Senhor para entrar na terra de Canaã. O Moisés então reúne o povo e começa a repetir a lei, começa a dizer novamente a lei de Deus para o povo. E aí o Moisés vai escrever o conteúdo de Deuteronômio 27. E aqui o que Deus diz? Deus estabelece aqui algumas regras. E estas regras têm a ver com o culto, porque as leis de Deus, elas são leis cerimoniais, elas são leis cívicas, e elas também são leis morais. E aqui em Deuteronômio 27, Deus, através de Moisés, está falando com o povo a respeito das leis cerimoniais. Deus está dizendo: olha, Moisés, diga para esse povo como vai ser o culto deles, como é que vai ser a adoração deles. E aí Deus, usando Moisés, diz: olha, povo, primeira coisa que vocês devem saber é que Deus vai colocar vocês na terra de Canaã, como Ele prometeu aos pais, como Ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E quando acontecer essa introdução na terra de Canaã, vocês devem escolher um monte, uma montanha, um outeiro, um elevado, para nesta montanha, neste outeiro, neste elevado, vocês edificarem um altar a mim, vocês edificarem um ambiente de adoração e de louvor ao meu nome.
E que monte é esse, Senhor? E Deus falou através de Moisés: está aqui. Vocês vão escolher o monte Ebal. E no monte Ebal, vocês vão subir o monte lá em cima, no platô superior do monte, lá em cima, no cume da montanha, vocês vão levantar uma torre de pedra. E esta torre de pedra vai ter uma cópia da lei, uma cópia dos 10 mandamentos, uma cópia do decálogo, em letras garrafais, em letras sublinhadas, em letras destacadas, de forma bem nítida, para que todos aqueles que quiserem me adorar, adorem o meu nome a partir da minha palavra. É muito interessante, porque Deus, depois de escolher o lugar da adoração, que é o Monte Ebal, Deus, ele diz o que vai ser o elemento principal do ambiente da adoração, o elemento principal do ambiente do culto, o elemento principal da agremiação, do ajuntamento, da assembleia, da reunião dos servos de Deus. O elemento principal que vai estar sobre uma coluna de pedra, em letras garrafais, sublinhadas, negritadas, bem nítidas, é a palavra de Deus. De modo que a adoração começará pela leitura da palavra. A adoração começará pela exposição da palavra. A adoração começará pelo valor da palavra, pela observância da palavra, pelo conhecimento da palavra, pela liberdade da palavra. É por isso que a coisa mais importante do nosso culto não são os louvores, com todo respeito aos louvores. A coisa mais importante do nosso culto não é o momento da oferta, com todo o respeito e com toda a significância da oferta. A coisa mais importante no culto, que deve estar como uma coluna diante de nós, é a palavra poderosa, maravilhosa e extraordinária de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas vêm para o ambiente, vêm para a assembleia, vêm para o ajuntamento, vêm para a reunião, e elas vêm fazer de tudo, vêm encontrar os irmãos, e é salutar que se encontre os irmãos. Vem aqui para fazer contribuições, e é salutar que se façam contribuições. Vem aqui para ouvir louvores e cânticos e cantar, e também ouvir pessoas cantando. Bom é que se cante ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Mas mais importante é nós olharmos, obedecermos, ouvirmos e dedicarmos tempo à exposição da palavra maravilhosa e extraordinária de Deus. Um culto não é completo quando ele é composto apenas de orações. Um culto não é completo quando ele é apenas composto de louvores. Um culto não é completo quando ele é composto apenas de contribuições e dessa agremiação gostosa que é o ambiente cristão, o ambiente da igreja, onde a gente reencontra os irmãos e recebe beijos, abraços, aconchegos e acalentos. Não! O culto só se torna completo quando a espada da justiça desce sobre nós através da palavra, quando a água maravilhosa do Espírito desce sobre nós através da palavra, quando o fogo glorioso, efervescente, purificador e arrebatador vem sobre nós através da exposição da palavra, quando o martelo que esmiuça a penha e que quebra todo empedernecimento, todo embrutecimento, toda dureza do nosso coração nos vem através da palavra de Deus, quando o escudo, aleluia, é colocado sobre nós através da palavra maravilhosa de Deus. O ambiente do culto não é outro senão o ambiente onde há livre circulação da palavra de Deus. Se você tem tédio à palavra de Deus, eu quero dizer para você que você não consegue ou não conseguiu entender a ideia de culto a Deus, porque Deus falou: você vai escolher o Monte Ebal, e lá no Monte Ebal você vai levantar uma coluna, e nesta coluna você vai escrever a minha palavra, e todos quando chegarem ali vão ler a minha palavra.
ouvir a exposição da minha palavra, aprender a minha palavra. Todos serão acalentados pela minha palavra, alimentados pela minha palavra, e aí, robustecidos da palavra, vocês vão poder oferecer sacrifícios de adoração, ofertas pacíficas e louvor genuíno e autêntico a Deus. Levante a mão, você que gosta da palavra. Aleluia, aleluia. Diga isso publicamente, diga: eu amo a palavra. Charabanda kandaramashura mahai. Aleluias, aleluias, aleluias. É bom quando a igreja ouve a palavra. É bom quando a igreja não está ávida por profecias baratas, decorrentes de uma psicologização da fala. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês: há alguém aqui, o Espírito de Deus que não se engana diz que há alguém aqui que está com problema na coluna. Todos nós temos problema na coluna. Eu por causa do peso, esse aqui por causa da idade. Cada um tem problema na coluna por uma razão. E Deus não precisa necessariamente ficar revelando aquilo que é patente, latente. A igreja é uma igreja infantilizada quando ela vive atrás de profecias baratas, falaciosas e que decorrem de uma psicologização da fala. Não, irmãos, o nosso ambiente pentecostal, assembleiano, e eu sei que é esse ambiente dessa igreja, é um ambiente onde há livre circulação da palavra de Deus. Quantos gostam da palavra? Levanta a mão. Aleluia, levanta a voz, levanta a face, abra sua boca e dê uma palavra de louvor e de adoração ao Senhor. Alabandara shuremacanda mahai, charabandara candara mahai. Deus diz: no ambiente do culto você terá a palavra. Aleluia. Fala para o seu irmão: dê prioridade à palavra. Aleluia. Diga para ele: não deixe nada substituir a palavra. Aleluia. É como Martinho Lutero disse: ainda que aconteça entre nós aqui o milagre mais maravilhoso, eu não me deixarei encantar por esses milagres, eu só me encantarei pela palavra. Ah, mas um morto ressuscitou aqui, e daí muitos mortos ressuscitarão. Por quê? Porque isso está na palavra. Muitos já ressuscitaram e muitos ressuscitarão ainda. Aliás, você mesmo vai ressuscitar. Então para que se encantar com isso? Não há outra coisa que nos alimente tanto, que nos encante tanto, que nos enobreça tanto, que nos dignifique tanto, que nos transforme tanto, quanto a poderosa, maravilhosa e gloriosa palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, é o santo livro. Aleluia, é a palavra. Oh, Dabacandaramachora Mahai. Deus falou: olha, vocês vão escolher o Monte Ebal, e lá no Monte Ebal vocês vão fazer uma coluna, e nesta coluna vocês vão escrever a minha palavra, e será a coisa mais importante e mais fundamental que vocês vão ter naquele lugar. Aí Deus diz: bom, mas não adianta vocês só terem ali a palavra, vocês precisam também construir um altar. Agora é interessante que Deus fala assim: vocês vão construir um altar. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, por favor, olha esse detalhe bíblico. A Bíblia precisa ser comida, degustada, como a gente come uma comida gostosa, que a gente quer que ela fique por mais tempo em nossa boca, para que a gente possa ter o contato, o palato com essa comida. Olha só o versículo 5: e ali edificarás o quê? Um altar ao Senhor. Só que será um altar de pedras. E Deus diz assim: vocês vão fazer um altar de pedra. 2, um altar de pedra bruta. E 3, vocês estão proibidos. Veja o que está aí no texto: vocês estão proibidos de alçares. Essa expressão alçar é levantar. Vocês estão proibidos de levantar algum ferro contra essa pedra. Vocês não vão levantar ferro contra esta pedra. Vocês vão levantar um altar, será de pedra, pedra bruta, e vocês estão proibidos de levantar, de alçar um ferro sobre essa pedra. Ou seja, vocês não podem trabalhar com essa pedra. Vocês não podem utilizar instrumentos de modelação para esta pedra. Vocês não podem
ficar tentando dar padrão a esta pedra. Será de pedra, será um altar, será de pedra e será de pedra bruta. E está proibido de colocar qualquer tipo de instrumento de ferro nesta pedra. Deus está dizendo assim: vocês não vão trabalhar essas pedras com martelo, não vão dar martelada nessa pedra com um pontalete, não vão fazer isso. Vocês não vão usar um formão nessa pedra, vocês não vão usar formão nessa pedra. Vocês também não vão usar uma talhadeira nessa pedra, para talhar essa pedra, para dar forma a essa pedra. E vocês também não vão usar pontaletes nessa pedra. Ou seja, as pedras serão escolhidas de qualquer jeito, rústicas, rudimentares, elementares, brutas. E vocês vão pegar estas pedras brutas do jeito que elas são, e vocês vão levantar esse altar ao Senhor com as pedras brutas e do jeito que elas são. O ambiente do culto é um ambiente que reflete as pessoas, e estas pessoas somos cada um de nós, brutos, rudimentares, ásperos, rígidos, grosseiros, impenetráveis, gente que é desprezível a olho nu, gente que não tem acabamento, gente que não tem polidez, gente que não tem lustre, gente que não tem valor nenhum. Mas o Senhor diz: não interessa, pega todos estes e coloca dentro da minha casa, coloca dentro do altar, e será que ali, naquele lugar, vocês vão oferecer sacrifícios ao Senhor. Ali o sangue do Cordeiro será vertido, ali o altar será aceso, e ali a glória de Deus vai descer. Aleluias. O ambiente de culto tem que ter a palavra, o ambiente de culto tem que ter altar, mas não é um altar elitizado, não é um altar invernizado, não é um altar polido, não é um altar plástico, não é um altar confeccionado nos laboratórios e nas engenharias ou nos engenhos dos homens. Não, é um altar composto por pedras brutas, rudes, não polidas, fracas, sem aparência nenhuma. Mas nestas pedras o Cordeiro de Deus vai repousar. Nestas pedras o sangue de Deus vai descer. E nestas pedras haverá o fogo, o ardor da presença de Deus. E nestas pedras a graça, a glória, a unção e a virtude do Espírito Santo vai descer. Aleluia! Fala para o seu irmão: essa pedra é você. Diga para ele: bruta. Diga: bruta. Aleluia. Diga para ele: meio rude. Mas é esta pedra que o Senhor quer no seu altar. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz, abre a sua boca. Dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Não, Moisés, não vai poder descer instrumento. Por que é que não pode descer instrumento? Porque não cabe ao homem dar a polidez à pedra que só Deus pode dar. Quem trata contigo não sou eu, é Deus. O problema é seu e Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? De vez em quando eu quero passar uma marreta nos irmãos da igreja. De vez em quando eu quero passar o formão. De vez em quando eu quero passar uma talhadeira ali, um pontalete para dar uma polida. Aí Deus fala assim: não, instrumento algum você levantará sobre essas pedras. Porque estas pedras podem ser brutas, desvalorizadas e desprezadas para vocês, mas estas pedras receberão o Cordeiro. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia.
Aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Essas pedras brutas receberão o cordeiro. Essas pedras brutas receberão o sangue. E essas pedras brutas receberão o fogo, o ardor e a glória do Espírito Santo de Deus. Fala para o seu irmão: você é pedra bruta. E eu não tenho o direito de tentar modelar você. Isso é um assunto seu e de Deus. Acabou. De vez em quando dá vontade de dar uma modelada nos crentes, não dá? Fala a verdade. Não tem uns irmãos trabalhosos na igreja que dá vontade da gente dar uma polida neles? Aí Deus está falando: não levantarás nenhum tipo de instrumento contra o teu irmão. Nenhum tipo. Deus está se comportando como uma mãe. Ela tem 2 filhos. Um filho pode ter o problema que for, mas a mãe não delega a esse filho. Ela não permite que esse filho seja modelado. Ela não permite que esse filho seja corrigido pelo irmão. Ela diz: aí não é um problema seu, isso aqui é um problema meu. Deixa o seu irmão comigo. Acabou. Não é assim? É igual o pai. O pai, às vezes acontece essa situação do pai querer do irmão querer modelar o outro irmão. E aí vem então ali o pai diz assim: você não vai tocar no seu irmão. Ora, por que você não vai tocar no seu irmão? Porque quem trabalha com o seu irmão sou eu. Quem vai educar, quem vai dirigir, quem vai orientar, aleluia, sou eu. Aleluia, glória a Deus. O altar será feito de pedra, será feito de pedra bruta, e não descerás instrumentos sobre eles. Por que é que Deus proibiu descer instrumentos sobre as pedras? Primeiro, Deus proibiu descer instrumentos sobre as pedras, em primeiro lugar, porque quando Israel estava no Egito, cativo, o que o povo hebreu fazia ali? O povo hebreu, enquanto estava no Egito, trabalhava modelando pedra e trabalhando com pedra para que o Egito pudesse exportar essas pedras para o mundo. Entende o que eu estou dizendo? Agora esse povo está liberto, está livre. Se Deus dissesse assim: cada vez que vocês forem montar um altar para mim, vocês vão polir as pedras, Deus estaria estabelecendo para o povo a mesma prisão, a mesma escravidão que o povo tinha quando estava no Egito. E Deus não queria trazer à memória as coisas passadas, as coisas ruins. Deus disse assim: vocês não vão colocar as mãos e nenhum instrumento sobre estas pedras, porque eu não quero trazer a vocês a memória do tempo que vocês estiveram debaixo da opressão egípcia. O que o Senhor fez por nós? O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu, e o Senhor tomou o nosso passado, tomou as nossas lembranças tétricas e difíceis e lançou de uma vez por todas no mar do esquecimento. Das coisas passadas, Deus está dizendo para você: não vos lembrareis mais. É o diabo que fica suscitando o passado. São os homens que ficam nos acusando com o passado. São as pessoas que ficam colocando cadeias e prisões sobre nós. Não! Mas Deus está dizendo aqui: vocês agora foram libertos, vocês são um povo livre, e vocês vão entrar como um povo livre nessa Canaã, e como pessoas livres. Meu Deus, eu não quero que vocês tragam a memória de vocês do tempo que vocês ficavam lá martelando pedra para o Egito e para Faraó. Não, vocês estão livres. Aleluia! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo: não vos submeteis a nenhum tipo de prisão, porque vocês já foram chamados para a liberdade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Deus diz: não coloques de maneira nenhuma instrumentos sobre as pedras, porque eu não quero suscitar as memórias ruins de vocês. É o diabo que suscita memórias ruins. É o diabo que traz de volta o nosso passado.
são os homens que nos acusam e apontam o dedo contra nós, mas Deus não. Deus diz: os seus pecados eu não me lembrarei mais. Essa noite aqui é noite de ceia, não é isso? É noite de participarmos do corpo e do sangue de Jesus, e Deus está dizendo para você, aleluia, os teus pecados eu já apaguei. Não traga à tua memória os teus pecados, não permita que os efeitos emocionais, psíquicos, psicológicos desses pecados voltem para você. Não use mais instrumentos sobre pedras, não traga à memória o tempo do cativeiro, porque o Senhor esqueci, aleluias, do vosso passado. Há perdão de Deus para você aqui esta noite. O sangue de Jesus está sendo vertido sobre nós aqui esta noite. E Deus está dizendo: não é para usar instrumento sobre as pedras. Segundo, não é para usar instrumento sobre as pedras, porque estas pedras refletem a minha igreja. E da minha igreja, de cada um da minha igreja, quem cuida sou eu e não os homens. É interessante. Jesus, ele falou assim, que no meio do trigo cresce o joio. Aí os discípulos disseram: então nos dá autorização para arrancar o joio, nos dá autorização para polir as pedras. E o Senhor Jesus falou o quê? De maneira nenhuma. O joio e o trigo crescerão juntos, e o Pai no dia da colheita saberá separar e distinguir quem é quem. Há uma profecia escatológica que quando Jesus vier, ele separará bodes das ovelhas. Aí alguém disse assim: deixa a gente separar. Jesus disse: não, é só quando o Supremo Pastor vier, que ele vai dar voz às suas ovelhas. E as suas ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, aleluias, elas identificarão a voz do pastor e elas ouvirão a voz do pastor. Vocês não podem arrancar e nem identificar os bodes entre vocês. Aleluias. E aí Deus está dizendo aqui: não é para vocês colocarem as mãos sobre instrumentos para ferir as pedras. Você às vezes se julga um santarrão, né? Você se julga o paladino da justiça, né? Você se julga um pregoeiro da verdade. Você se julga detentor e repositório de todo tipo de justiça e integridade. E aí às vezes, em si mesmado com a autossantidade, você diz assim: eu tenho o direito de dizer quem é e quem não é, quem vai para o céu e quem não vai para o céu, quem está diante de Deus e quem não está. Aqui esse texto está dizendo: não é para você levantar instrumentos sobre as pedras. Estas pedras representam a minha igreja, e quem cuida da minha igreja sou eu. Se tem alguém mais bruto, aleluia, se tem alguém mais duro, se tem alguém que precisa de um tratamento especial, isso não se deve aos homens, isso é tarefa de Deus. Fala para o seu irmão: é tarefa de Deus. Aleluia, é tarefa de Deus. Charamanda Kandaramahai. Eu conheço um monte de gente que já fez a lista dos que vão entrar nos céus. O Norman Geisler fala uma coisa, diz: quando você chegar no céu, você vai ter algumas surpresas. A primeira delas é que você vai perceber que várias pessoas que você dizia, estas pessoas não vão entrar no céu, essas pessoas estarão lá. E você vai surpreender dizendo: essa pessoa aqui. Aí Norman Geisler diz assim: você vai ter uma outra surpresa. Pessoas que você dizia assim: essa pessoa vai para o céu. Vai para o céu. Não tem jeito. O Norman Geisler diz: lá você vai se surpreender e vai procurar e falar: fulano não veio. Meu Deus, hein? E aí o Norman Geisler termina dizendo: e você se surpreenderá quando você vir o Senhor e a sua majestade e a sua glória, e você perceber que você está lá. E essa será a mais gloriosa, nova e estupenda surpresa. A igreja, irmãos, não é a comunidade dos preparados, dos prontos.
A igreja não é a comunidade dos acabados, a igreja não é a comunidade dos feitos, a igreja é a comunidade dos homens que estão em processo de purificação, processo de cristianização, processo de autoedificação, processo de crescimento. E o Senhor diz: não é para vocês de maneira nenhuma levantar instrumento sobre estas pedras. Terceiro lugar, Deus diz: olha, não é para vocês levantarem instrumentos sobre as pedras. Primeiro, para não lembrar o Egito, esquece o passado. Segundo, porque não está em vocês edificar ou não edificar a minha igreja. Está em vocês, não está em vocês ficar dizendo aqui quem deve entrar e quem não deve e dar polidez. Não, esta é uma obra do Espírito, esta é uma obra da palavra, esta é uma obra de Deus. Terceiro lugar, vocês não vão chegar em instrumentos sobre as pedras, porque o culto, ele será um culto espontâneo, um culto natural, um culto sem cera, um culto que é o mais humano possível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus disse: pega as pedras brutas do jeito que elas são. Senhor, mas essa pedra aqui está feia. É esta pedra. Pega esta pedra e coloca lá. Senhor, essa pedra aqui está natural. Essa pedra aqui está espontânea. Essa pedra aqui, ela não tem, ó Deus, forja nenhuma. Deus diz: é essa pedra aí que eu quero que você coloque no altar. Pega essa pedra, porque o culto tem que ser espontâneo. O culto tem que ser natural. O culto tem que ser, aleluia, sem máscara. O culto tem que ser sem plástica. O culto tem que ser voluntário. O culto tem que ser unilateral. O culto não pode ser forçado, confeccionado. Não. O culto tem que partir de cada um da forma mais natural, mais espontânea e mais profunda possível. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Nós, é claro, estabelecemos uma liturgia. E nessa liturgia, nós não estamos colocando instrumentos sobre as pedras. Nós estamos apenas dando uma ordem, a sequência dos atos culticos. Mas na sequência dos atos culticos, cada pedra aqui poderá manifestar o seu culto de forma espontânea e de forma natural. Você que deve dar a sua adoração do jeito que você quiser. Se você quiser abrir a sua boca e dizer glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser ficar quietinho no seu canto e está glorificando a Deus com isso, glória a Deus. Se você está levantando a sua mão e quer levantar a sua mão e sente assim liberdade, faça. Por quê? Porque não deve ser nada forçado, não deve ser fruto de coação, não deve ser fruto de instigação humana. É espontâneo. Quem dá glória, dá glória. Aleluia. Quem dá aleluia, dá aleluia. Quem quer levantar a mão, levanta a mão. Quem quer ficar em pé, fica em pé. Às vezes até tem um pouco mais de exagero. Quem quer dar um rodopio na igreja, dá um rodopio. Só toma cuidado com as colunas. Mas se quiser dar um rodopio aí, fica à vontade. Os irmãos vão segurar você depois para colocar você no lugar. Mas se quiser, o culto tem que ser espontâneo, natural. Nada de forçar. Aleluia, cada um traz o que tem. Agora Deuteronômio 16:16 diz: e ninguém aparecerá diante do Senhor de mãos vazias. O que é que você tem para oferecer ao Senhor esta noite? Levante a tua mão, levante a tua mão. Levante a tua face. Levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória. Nós exigimos protocolos. Primeiro você faz assim, depois você faz assim. Eu me lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, mas antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu me lembro que eu fui em algumas campanhas de alguns pregadores que diziam orar a Deus e Deus batizar com o Espírito Santo. E aí eu fui e eles ficavam dando receitas e protocolos para mim.
E um dos protocolos era que eu ficasse falando assim: glória, 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 até cansar. Aí eu sempre fui gordinho, eu cansava rápido. Aí eu, glória, glória. Irmão, tô cansado. Continua, glória, 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 glória. O outro disse para mim: você tem que orar 21 dias, fazer 21 dias de Daniel. Porque se você fizer 21 dias de Daniel, daí então vai acontecer. Eu fiz 21 dias 10 vezes, 210 dias, não deu certo. O outro disse para mim: você tem que ir no monte, porque lá no monte você vai ver o gravetinho acendendo. No dia que você vê o gravetinho acendendo, daí você vai ser batizado. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe como aconteceu? Eu estava em casa e minha irmã me liga e diz assim: olha, vamos para a vigília? E aquele dia eu estava extremamente desanimado. Falei: ah, tá bom, vai, vamos lá. Fui para a vigília, cheguei lá na vigília, fiquei lá atrás. Daqui a pouco começou a vigília. Daí um irmão foi e falou assim lá no púlpito: olha, vem aqui agora, que Deus vai batizar. Isso no começo da vigília, não tinha tido pregação, não tinha tido nada. Vem aqui agora que Deus vai batizar com o Espírito Santo. E aí eu falei assim: ah, não sei, né? A minha irmã falou: não, você vai lá agora. Eu falei: pô, nada, eu tô aqui, já pedi, já falei glória, glória, já fui no monte, já fiz jejum, já fiz tudo. Aí ela: não, meu filho, vamos lá agora. E eu não queria ir, mas a minha irmã de sangue mesmo, me puxou e me trouxe assim na frente, me forçando. E aí dobrou o joelho lá, colocou a mão assim no meu ombro. Eu fiquei lá, né, braço cruzado ali, aguardando. Daqui a pouco, irmãos, aquele irmão que estava lá no púlpito desceu, colocou a mão na minha cabeça e disse: jovem, para de perder tempo com o mundo. Eu tenho algo diferente a fazer com você. Eu vou te usar na minha palavra. Eu vou abrir a tua mente, a tua compreensão. Vou te usar na minha palavra. E como sinal de que eu vou te usar, fale em línguas agora. Eu que não estava nem pensando em falar línguas, nem queria ir lá na frente, não tinha cumprido nenhum tipo de protocolo, simplesmente eu comecei a falar em línguas, com o Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Deus quebra protocolos, irmãos, porque o culto tem que ser natural, a adoração tem que ser espontânea. Aleluia, não adianta o pregador ficar aqui tentando jogar fogo na igreja, assoprando a igreja. Não, isso não é um papel nosso. Cada um tem que prestar o seu culto, a sua adoração, o seu louvor ao Senhor. Não chegarás instrumento para não lembrares do passado. Não chegarás instrumento para que vocês não fiquem um ferindo o outro, porque quem trabalha, quem dá à igreja a forma que a igreja precisa ter é Deus. E não usarás instrumento, porque eu, o Senhor, quero pessoas naturais, me adorando e glorificando meu nome do jeito que elas são. Aqui na igreja, irmãos, tem gente que é um pouco mais calado, e Deus o ouve desse jeito, deixa ele caladinho. Tem outro que é mais falador, e a gente diz assim: esse irmão fala demais, hein? Dá vontade de enfiar um pano na boca dele para ele parar de falar. Mas Deus o toma do mesmo jeito. Tem aqueles irmãos que eles estão na igreja, mas estão ainda um pouco no mundo, sabe? Estão aqui e estão lá fora. E aí você diz assim: é isso aí, tem que dar uma instrumentada nele para ele aprumar. E aí Deus fala: não mexe não, porque eu trabalho com as diferenças. O meu povo não é um povo homogêneo, o meu povo é heterogêneo. O meu povo é miscigenado. Aqui tem gente gorda, magra, preta, branca. Aqui tem gente de todo tipo, baixo, alto, intelectual, gente indouta, não interessa. Todos estão debaixo do Cordeiro. Todos estão debaixo do sangue. E todos estão debaixo do fogo. Levante a sua mão, levante a tua voz, abra a sua boca. Xarabacandara machura macandara mai. Qual é a diferença de união para unidade? Na união, geralmente você tem iguais. Na unidade, você tem diferentes que se unem por um propósito maior. No reino de Deus, é assim também. Pessoas diferentes, distintas, que se unem por um propósito maior. Às vezes a gente quer ter um pouco de impaciência, né?
com os irmãos que são um pouco diferentes de nós. Mas aí a gente expulsa e Deus traz de volta. E Deus fala assim: não coloca a mão, viu? Tira a mão, não é obra sua não. Isso aí é obra minha. Aliás, eu vou dizer, se a igreja fosse feita só de gente como eu, a igreja seria muito chata. Graças a Deus que existem vocês aqui. Pessoas diferentes, cada uma com a sua qualidade, cada uma com a sua beleza, cada uma com as suas subjetividades, e cada uma refletindo a glória, a unção e o poder de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Farás no Monte Ebal uma coluna, e ali colocarão a palavra, e farás um altar de pedra bruta, de pedra, e você nunca poderá chegar instrumento nela. E será que vão colocar sobre estas pedras, sobre este altar, um cordeiro? Vão imolar esse cordeiro e molhar estas pedras com o sangue do cordeiro. E depois que o sangue tiver encharcado as pedras, vocês vão colocar lenha sobre esse altar e vão atear fogo, e o fogo queimará o holocausto, a oferta, o culto, a adoração e o sacrifício serão completos, e eu, Senhor, descerei sobre o monte, e ali ordenarei a minha bênção, a minha vitória e escape para vocês. Nós somos o altar do Senhor, feitos de pedras brutas, que Deus não deixa chegar instrumento, mas sobre nós está o Cordeiro. Sobre você está o Cordeiro, sobre você está o sangue, e sobre você está o fervor, o fogo da presença e da graça do Espírito Santo. Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, e a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e a Tua palavra é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, e a Tua palavra é água, que vai, Senhor, tirando toda a imperfeição, toda a impureza, mas também é água que vai trazendo vida no meio dos desertos, que vai produzindo vegetação, que vai trazendo saúde, remédio e graça. Nós pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra é fogo, é labareda, é ardor. A Tua palavra, Senhor, é combustão, é efervescência. A Tua palavra, Senhor, aleluia, vai purificando. Como diz, ó Deus eterno, a Tua palavra, ó meu Deus eterno, é que prova o coração dos homens, porque ela é fogo, Pai. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, e a Tua palavra é como um martelo que vai quebrando todo tipo de enrijecimento, todo tipo de dureza, todo tipo de resistência, todo tipo de oposição. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor, que vai nos fragmentando, nos fragilizando e criando em nós ranhuras, Senhor, a ponto de sermos, ó Deus, terras férteis, abertas e receptivas à unção do Teu Espírito. Nós pregamos esta noite aqui, Pai, a Tua palavra, e a Tua palavra é remédio para as nações, traz a cura para as nossas vidas, traz saúde, traz perdão, traz alívio para as nossas vidas, e aplica, Senhor, esta palavra em nosso coração, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Queridos, ainda de pé. Antes de lermos a palavra da Santa Ceia, alguém que deseja retornar para Jesus depois dessa palavra gloriosa?